A porta de madeira rangeu com violência quando a empurraram para fora. Maria caiu de joelhos sobre a poeira da estrada, suas mãos raspando contra as pedras afiadas. Atrás dela, seu cunhado Jorge segurava uma espingarda, seu rosto contorcido em uma expressão de desprezo. A vaca magra que lhe permitiram levar mugiu fracamente, suas costelas visíveis sob a pelagem suja e maltratada. Era tudo o que lhe restava depois de 20 anos trabalhando aquela terra. Ela foi expulsa da fazenda e levou apenas uma vaca magra, então tudo mudou. Maria Rodrigues havia chegado à fazenda Santa Rita aos 18 anos, recém-casada com Roberto, o irmão mais novo do patrão. Era 1998 e seus olhos brilhavam com sonhos de construir algo próprio. Roberto era diferente dos outros homens do povoado. Lia livros, falava de justiça social, acreditava que a terra deveria ser de quem a trabalhava. Mas os sonhos têm data de validade quando a realidade bate com força. Roberto morreu 3 anos depois, num acidente na colheita que nunca foi devidamente explicado. A máquina debulhadora o pegou quando ele tentava desobstruir um eixo travado. Jorge, que operava a máquina naquele dia, jurou que tinha desligado o motor. As testemunhas nunca apareceram. O corpo foi enterrado rapidamente, antes que Maria pudesse sequer processar o que havia acontecido. "Você pode ficar", disse Jorge na noite do velório, seus olhos percorrendo o corpo de Maria de forma que a fazia sentir náusea. "Mas vai ter que ganhar seu lugar aqui. Meu irmão era mole demais. Eu não sou", Maria ficou. Não porque quisesse, mas porque não tinha para onde ir. Sua família havia cortado relações quando ela se casou contra a vontade deles. A fazenda era tudo o que conhecia. Durante 17 anos, Maria trabalhou mais que qualquer homem naquela propriedade. Acordava às 4 da manhã para ordenhar as vacas, cuidava da horta que alimentava os trabalhadores, lavava roupas no rio até suas mãos sangrarem. Jorge a tratava como serva, pagando-lhe apenas o suficiente para não morrer de fome. Mas Maria tinha um segredo que ninguém suspeitava. Todas as noites, depois que todos dormiam, ela pegava uma vela e se sentava à mesa da cozinha com um caderno surrado que havia pertencido a Roberto. Ali, à luz trêmula da chama, ela anotava tudo o que observava sobre os animais, sobre a terra, sobre os ciclos da natureza. Roberto lhe havia ensinado a ler e escrever nos primeiros meses de casamento, e ela tinha uma memória fotográfica que surpreendia até ela mesma. Maria notava coisas que os homens ignoravam, que a vaca estrela sempre dava crias mais fortes quando pastava no campo do norte, onde crescia um tipo específico de capim, que as galinhas botavam mais ovos quando tinham acesso a certas ervas silvestres que cresciam perto do riacho, que a terra vermelha perto da antiga casa de pedra tinha uma textura diferente, mais rica, mais fértil. Ela anotava tudo, cada detalhe, cada padrão, cada correlação que observava. Em 2018, tudo desmoronou de uma vez. Jorge decidiu se casar. A noiva, uma mulher 20 anos mais jovem da capital, deixou claro desde o primeiro dia que não queria aquela viúva patética vivendo na mesma casa. Na manhã seguinte ao casamento, Jorge arrastou Maria para fora, jogando suas poucas roupas na poeira da estrada. "Pode levar a Canela", disse ele, apontando para a vaca mais magra do rebanho. "É mais do que você merece, considerando que você nunca foi nada além de um peso morto aqui." Canela tinha 5 anos e nunca havia dado uma cria saudável. Era considerada inútil, destinada ao matadouro na próxima semana. Suas costelas salientes faziam sombra sob o sol nascente. Maria segurou a corda amarrada ao pescoço do animal e começou a caminhar pela estrada empoeirada. Não olhou para trás nem uma única vez. Caminhou por 3 dias completos, dormindo sob árvores, dividindo água de riachos com Canela. Suas economias secretas, escondidas num saquinho de pano amarrado à cintura,
somavam exatamente R$ 240. Era literalmente tudo o que tinha no mundo. Que, no terceiro dia, quando suas forças estavam quase no fim, chegou a um vilarejo minúsculo chamado Esperança Nova. O nome parecia uma piada cruel do destino. Era um lugar esquecido pelo progresso, onde 10 famílias sobreviviam de uma terra cansada que mal produzia mandioca raquítica. Tem um terreno abandonado na saída do vilarejo, disse Dona Teresa. Uma senhora de 70 anos que lhe ofereceu água e pão. O dono morreu há 5 anos. Os filhos foram todos para a cidade e nunca mais voltaram. Ninguém quer aquilo. A terra está morta, dizem. Maria foi ver no dia seguinte. Era meio hectare de terra rachada, dura como concreto sob o sol implacável, sem uma única árvore para dar sombra. Nada crescia ali há anos. Perfeito para alguém que não tinha nada a perder. Nos primeiros dias, Maria construiu um abrigo precário com galhos secos e folhas de palmeira que catou nos arredores. Cavou um buraco profundo para captar e armazenar água da chuva. Alimentou Canela com um mato seco que ainda crescia nos limites do terreno, complementando com as cascas de mandioca que Dona Teresa lhe dava por pena. E então começou a aplicar sistematicamente tudo o que havia anotado durante 17 anos de observação silenciosa. Maria lembrava que Roberto uma vez lhe contara sobre um agrônomo japonês que havia revolucionado a agricultura natural trabalhando com sistemas degradados. Ela não sabia o nome dele, mas lembrava perfeitamente dos princípios básicos. Trabalhar com a natureza, não contra ela. Não lavrar profundamente e destruir a estrutura do solo. Usar cobertura vegetal para proteger e alimentar a terra. Diversificar, em vez de monocultura. Com suas próprias mãos calejadas, Maria começou a cavar pequenos buracos estratégicos na terra dura. Em cada um, colocava uma mistura cuidadosa de estrume de canela misturado com cinzas de fogueira e restos orgânicos que coletava no vilarejo. Cobria tudo com capim seco para manter a umidade. E esperava com paciência infinita. As pessoas do vilarejo riam abertamente. Jorge chegou a aparecer uma vez, 3 semanas depois da expulsão, com alguns homens da fazenda para ver o circo da louca da vaca magra. Eles encontraram Maria de joelhos na terra dura, suas mãos negras de humus e esterco, conversando baixinho com Canela enquanto trabalhava sob o sol escaldante. Desperdiçou sua chance de ter uma vida decente, disse Jorge, cuspindo no chão com desdém. Podia ter ficado na fazenda, servido minha casa, tido comida no prato todo dia. Agora vai morrer aqui de fome com essa vaca inútil. Dou 6 meses antes de você vir rastejando de volta, implorando por um prato de comida. Maria não respondeu, não levantou os olhos. Apenas continuou trabalhando, suas mãos movendo-se com propósito e determinação pela terra escura. 3 meses depois de chegar ao vilarejo, algo extraordinário aconteceu. Canela emprenhou. Maria não tinha dinheiro para pagar a cobertura de um touro, mas um pequeno fazendeiro vizinho havia deixado seu animal pastar perto do terreno algumas vezes. A vaca, que todos consideravam estéril, incapaz de gerar vida, estava gestante, mas o verdadeiro milagre estava acontecendo na terra aparentemente morta. Onde Maria havia feito suas intervenções cuidadosas, pequenos brotos verdes começavam a aparecer timidamente. Ela havia plantado sementes de leucena, uma leguminosa que Roberto lhe ensinara sobre, que fixava nitrogênio atmosférico no solo e o enriquecia naturalmente. Entre as leucenas havia semeado abóbora, cujas folhas largas criariam sombra vital e reteriam a pouca umidade disponível. Dona Teresa foi a primeira pessoa do vilarejo a notar a transformação. "Como você conseguiu fazer isso?" perguntou, ajoelhando-se com dificuldade para tocar as plantinhas verdes com reverência. Essa terra estava completamente morta. Todo mundo já tentou plantar aqui.
Nada nunca cresceu. A terra nunca está verdadeiramente morta, respondeu Maria, seus olhos fixos no horizonte onde o sol se punha. Ela só está cansada, esgotada. Precisa de tempo, de cuidado, de paciência. Como Canela, como eu, como todos nós às vezes. Nos 6 meses seguintes, o terreno de Maria se transformou de forma que beirava o milagroso. A abóbora cresceu vigorosa, suas flores amarelas enormes atraindo abelhas que ninguém via há anos no vilarejo. A leucena criou uma barreira verde densa que protegia as outras plantas do vento seco. Maria introduziu tomates, pimentões, feijão de corda, quiabo, tudo crescia com força surpreendente. E Canela, alimentada com as folhas altamente nutritivas da leucena e os restos abundantes da horta, começou a engordar visivelmente. Suas costelas desapareceram sob uma camada saudável de músculo e gordura. Seu pelo ficou brilhante, seus olhos alertas. Quando deu à luz, exatamente 6 meses depois de chegarem ao vilarejo, a bezerra era absolutamente perfeita, grande, forte, saudável, vibrante. Vou chamá-la de Esperança, disse Maria, segurando a cria nos braços. Lágrimas de alegria e alívio correndo livremente pelo seu rosto empoeirado e queimado de sol. A notícia se espalhou rapidamente pelo vilarejo e além. Outras famílias começaram a aparecer timidamente. Como ela havia conseguido recuperar aquela terra morta, o que ela havia feito de diferente de tudo que eles já haviam tentado. Maria não guardou nenhum segredo, ensinou generosamente tudo o que sabia, tudo o que havia observado e anotado. Mostrou como fazer compostagem eficiente, como escolher plantas companheiras que se ajudavam mutuamente, como ler os sinais sutis da terra e do clima. Compartilhou as páginas do seu caderno surrado, agora quase ilegível de tanto manuseio. Em um ano completo, Esperança Nova estava completamente irreconhecível. Onde antes havia apenas terra rachada e desesperança silenciosa. Agora cresciam hortas abundantes e diversificadas. Maria havia organizado as famílias do vilarejo em cooperativa, com regras claras e divisão justa de trabalho e benefícios. Cada família cuidava de seu pedaço de terra, mas compartilhavam conhecimento, sementes, ferramentas, mão de obra quando necessário. O excedente da produção era vendido em conjunto na feira da cidade vizinha, gerando renda para todos. Canela se tornou a matriz respeitada de um pequeno, mas valioso rebanho. Suas crias, todas sem exceção saudáveis e fortes, eram disputadas e valorizadas por fazendeiros de toda a região. Maria vendia o leite excedente, fazia queijo artesanal de qualidade excepcional e reinvestia religiosamente cada centavo na cooperativa e nas famílias. 2 anos após ser brutalmente expulsa da fazenda Santa Rita, Maria tinha 42 anos e era a líder natural e respeitada de uma comunidade próspera e crescente. Esperança Nova havia triplicado de tamanho. Famílias que haviam abandonado a terra décadas atrás voltavam com esperança renovada. Jovens que tinham ido para a cidade em busca de futuro retornavam, vendo possibilidades reais onde antes só havia êxodo rural inevitável. A vingança de Maria não veio com raiva ou ressentimento, mas com silêncio eloquente e trabalho incansável. Jorge apareceu numa manhã quente de sábado, dirigindo uma caminhonete velha que cuspia fumaça preta pelo escapamento furado. Ele havia perdido muito peso. Seus olhos tinham a aparência devastada de quem não dormia direito há meses. A esposa jovem havia fugido com um vendedor ambulante, levando tudo o que conseguiu carregar. A fazenda estava hipotecada até o telhado. Os trabalhadores haviam todos debandado em busca de patrões que pagassem em dia. "Preciso de ajuda, Maria", disse ele, sua voz rouca e quebrada. "Não tenho mais para onde ir. Perdi tudo.
Maria estava no meio da horta comunitária, ensinando pacientemente 3 crianças do vilarejo a identificar e usar plantas medicinais. Ela se levantou devagar, limpando metodicamente a terra preta das mãos no avental surrado. Olhou para Jorge por um longo momento carregado de história e dor. "Pode ficar no galpão dos fundos", disse finalmente, sua voz calma e firme. "Vai trabalhar como todos aqui trabalham, sem exceção. Não tem privilégios, não tem autoridade sobre ninguém. É só mais um par de mãos ajudando a comunidade. Consegue aceitar isso?" Jorge abaixou a cabeça derrotada, incapaz de sustentar o olhar dela. "Aceito, e agradeço a chance." 5 anos inteiros depois da expulsão violenta, a história de Maria e da vaca magra havia se espalhado por toda a região e além. Universidades mandavam estudantes de agronomia para aprender e documentar suas técnicas inovadoras. ONGs ofereciam financiamento poupudo, que ela educadamente recusava sempre, preferindo manter a total independência da cooperativa. Canela, agora com 10 anos, pastava tranquilamente no campo verdejante e produtivo, cercada amorosamente por suas filhas, netas e até bisnetas. De uma vaca magra condenada ao matadouro, havia se tornado a matriarca venerada de uma linhagem geneticamente valorizada. Maria ainda acordava às 4 da manhã todos os dias. Mas agora era para contemplar em silêncio o nascer do sol sobre uma terra que havia literalmente ressuscitado com suas próprias mãos calejadas. Jorge trabalhava em silêncio respeitoso nos campos, nunca mais mencionando o passado terrível, carregando o peso esmagador de suas escolhas em cada gesto cansado e arrependido. Numa noite tranquila de lua cheia, sentada na varanda de sua casa simples, mas profundamente digna, Maria abriu pela última vez seu caderno surrado. Na última página amarelada, com sua letra cuidadosa, escreveu: "A terra me ensinou que absolutamente nada está verdadeiramente perdido para sempre. Que o fim doloroso de algo pode ser o começo transformador de tudo. Que uma vaca magra e descartada pode carregar infinitamente mais esperança real que 1000 promessas vazias e bonitas. E que a maior vingança possível não é destruir quem te feriu profundamente, mas florescer magnificamente, apesar de toda a dor." Ela fechou o caderno com cuidado e olhou longamente para o céu estrelado infinito. Amanhã seria outro dia de trabalho duro, de ensinar generosamente, de crescer junto com a comunidade. A vaca magra havia mudado absolutamente tudo, mas não porque era especial ou mágica, porque Maria viu nela exatamente o que ninguém mais conseguia ver. Potencial imenso, onde outros viam apenas descartes sem valor. E essa é precisamente a história que as pessoas de Esperança Nova contam até hoje, quando jovens desacreditados da vida chegam ao vilarejo, carregando suas próprias vacas magras, seus próprios descartes dolorosos, suas próprias feridas profundas. Os moradores apontam orgulhosamente para os campos verdes produtivos, para o gado saúde,